Eu me chamo Daniel Torres. Para os que não estavam aqui ontem, deixa eu me apresentar para você. Faço parte da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. Tenho 23 anos de idade, para honra e glória de Jesus. Sou membro de um grupo de oração que acontece às quartas-feiras. Sou coordenador de um grupo de jovens, Jovens Unidos pelo Sal da Terra, o JUST. Sou fundador do primeiro retiro jovem de cura interior do Estado do Espírito Santo, também para honra e glória de Jesus. E para mim é uma alegria vir falar com você sobre o tema de hoje, que de maneira especial, meu irmão, preciso falar uma coisa. Existem dias que o pregador vem aqui para consolar. Existem dias que o pregador vem aqui para edificar. Mas existem dias que o pregador vem aqui somente para exortar. Essa pregação, ela tem um intuito, e talvez vai incomodar você, e eu espero que incomode mesmo, porque essa pregação ela veio para exortar você, para te fazer sair do comodismo, para te fazer voltar para casa incomodado, não esquecendo da minha voz, porque Deus quer fazer algo na sua vida aqui e agora. Fala para quem está do seu lado, essa pregação vai ser difícil de escutar. O tema que eu vou pregar para você, querido, ele é um convite. Nós precisamos hoje voltar ao lugar que Deus nos colocou. O tema de hoje é o primeiro, mais uma vez. Que primeiro é esse? O primeiro amor. E desculpa dizer, não importa quanto tempo você serve, não importa quanto tempo você está aqui, qualquer um de nós pode em algum momento se afastar do primeiro amor. O que é o primeiro amor? O dia que você conheceu Jesus pela primeira vez, o dia que o coração pegou fogo pela primeira vez, o dia que você arrepiou pela primeira vez, o dia que você chorou na presença de Deus pela primeira vez, um dia que os cabelos do sovaco arrupiou na presença de Deus, o dia que os cabelos da nuca arrupiou na presença de Deus. Este dia, Deus quer que você volte para Ele, aqui, agora, hoje e sempre. E se você não voltar, desculpa dizer, infelizmente Deus vai precisar te corrigir. Repete comigo, eu quero. Abre a boca, você não quer não. Repete, eu quero voltar ao primeiro amor. Fala para quem está do seu lado, você precisa disso, negão. Você precisa. Se você trouxe a Bíblia, eu vou convidar você a abri-la no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 2. Olha o tamanho dessa fila do lanche, meu Deus do céu. Vende rápido, gente, esse lanche, essa camisa, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Último livro da Bíblia. Livro de Apocalipse capítulo 2. Tá ruim esse? Esse está melhor. Apocalipse capítulo 2. Fazendo pose para foto. Versículo 1. Quem achou fala amém. Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Versículo 2, presta atenção: conheço tuas obras, teu trabalho, tua paciência, não podes suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Já foram 6 elogios, 6. O 7º, tens perseverança. O 8º, sofreste pelo meu nome. O 9º, e não desanimastes. Mas, e aqui vem a pancada, mas tenho contra ti, que arrefeceste, que se afastou do teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às primeiras obras, senão virei a ti e o removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não se arrependas. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Querido, não sei se você sentiu a pancada aqui, mas eu vou contextualizar. Quem escreve Apocalipse? Um camarada maravilhoso chamado João. Quem era João? João era o discípulo amado,
Quem diz isso é o próprio João, em João 21, versículo 20. É o discípulo a quem Jesus ama. João encontra com Jesus quando tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos. Ao encontrar com Jesus no mar da Galileia, num lago chamado Lago de Genezaré, Jesus o convida, e aos 20 e poucos anos de idade ele se apaixona por Jesus. O que é interessante aqui é, esse homem estava em todos os bons momentos de Cristo. Se você for ver Jesus no Getsemane, João estava lá. Jesus na cruz, João estava lá. Jesus na transfiguração, João estava lá. Jesus na multiplicação, João estava lá. Jesus no sermão da montanha, João estava lá. O que é interessante é, no velório de Lázaro, João estava lá. Quantas batidas o coração de Jesus teve na Santa Ceia, João sabe. Ele estava deitado no peito de Jesus na Santa Ceia. Querido, era um homem que tinha uma intimidade com Cristo maravilhosa. Tamanha é que quando Jesus vai aos céus, é João que cuida da mãe de Cristo. Se você for na região da Turquia, até hoje lá tem a casa da Virgem Maria, que era a casa que João e a Virgem Maria moraram juntos depois que Jesus subiu aos céus. Este homem era apaixonado por Jesus. Onde aconteceu o Pentecostes? Na sala da casa de João. Querido, João era apaixonado por Jesus. Quem me ouviu fala amém. Ninguém me ouviu. Quem está comigo até aqui fala eu. Repete para quem está do seu lado: ele amava Jesus. Ó, ia tomar com a tampa. Mas o que é interessante é, esse amor não parecia que não tinha fim, bicho. Era um amor que não acabava nunca. Por quê? Porque depois que Jesus sobe ao céu, surge um período do martírio. Os homens começam a morrer. Paulo foi decapitado, Mateus e Tiago foram mortos pela espada, Pedro foi morto de cabeça para baixo numa cruz. Todo mundo morre, mas João não morre. E eis que João vai ser preso na ilha de Patmos, que é conhecido como Casa da Dor. E João ficava na masmorra desta ilha de Patmos. O interessante é, João ficava no lugar onde passavam os esgotos. E João ficava no lugar onde todas as fezes de todo mundo passavam por ele. E ainda assim ele era apaixonado por Jesus. E no final da sua vida, com 80 e tantos anos de idade, João tem as visões de Apocalipse. E uma dessas visões é a visão que ele tem para uma igreja, que é a igreja de Éfeso. Repete comigo: eu sou essa igreja hoje. Olha para quem está do seu lado e fala: você é Éfeso hoje. Qual é a questão da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era um antro de avivamento. A igreja de Éfeso tinha fogo, fogo, fogo. A igreja de Éfeso era um incendeia toda semana. A igreja de Éfeso pegava fogo. O que era legal na igreja de Éfeso era a igreja onde os primeiros homens de Deus começaram a nascer. Qual foi a primeira família batizada no Espírito Santo? A família de Áquila e Priscila. Onde eles moravam? Em Éfeso. Onde foi que Paulo, em Atos 19, impôs as mãos sobre 12 homens, inclusive Apolo, e esses homens ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a avivar a cidade, de tal maneira que até os livros de bruxaria foram queimados em praça pública. Onde isso aconteceu? Em Éfeso. Ali se tornou um lugar de santidade, de salvação. As pessoas estavam cheias da graça de Deus. Onde foi que a Virgem Maria foi morar com João? Em Éfeso. Éfeso é uma região da Turquia nos dias de hoje. E a casa de Maria até hoje está lá como local de visitação. Portanto, onde foi que a Santíssima Virgem quis morar? Em Éfeso. Um lugar cheio de avivamento, cheio de graça, com porções dobradas da graça de Deus. Repete comigo: eu sou Éfeso. Olha para quem está do seu lado e fala: você é Éfeso também. E querido, e aqui entra a questão: se essa igreja é tão do fogo, mas tão avivada, o que está faltando para essa igreja? Porque essa igreja é maravilhosa. E é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que na carta que Deus manda para a igreja de Éfeso, você contou comigo, foram 9 elogios à igreja. Esses 9 elogios falam para nós o seguinte: vocês são bons,
Vocês são preparados, vocês compram camisa, vocês se consagram a Nossa Senhora, vocês fazem caravana para vir para Incendeia, vocês têm vida pastoral, o padre conhece vocês, vocês têm moral na paróquia, todo mundo gosta de vocês, as velhinhas querem que os netos delas pareçam com vocês, todo mundo sabe que vocês são fogo, 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 vocês são referência por onde passa, vocês são bons na decoração, vocês são bons na comunicação, vocês são fera, 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 mas vocês, apesar de tudo isso, vocês têm um problema hoje. Fala para quem está do seu lado, você tem problema. Fala para essa pessoa, você tem problema. Eu estou falando para você, você é bom. Fala amém. Você é muito, muito, muito bom. Fala aleluia. Você é conhecido, você tem moral, as pessoas gostam de você, você é referência. Fala aleluia. Querido pessoal do lado de cá, eu posso ouvir vocês? Meu ouvido é tapado. Fala aleluia, todo mundo. Mas eu tenho contra ti que, apesar de você ser tudo isso que eu falei, você se afastou do primeiro amor. Fala para quem está do seu lado, lascou para você, lascou. Daniel, o que isso importa? Se eu tenho vida pastoral, se as pessoas me conhecem, se eu tenho moral, se eu sou bom, se eu sou tudo isso que você falou, se eu tenho 9 elogios, qual é o problema de eu ter me afastado desse primeiro amor? O problema, querido, é o seguinte: é porque hoje o que o Senhor quer fazer não é preencher a igreja com volume de obras, é preencher a igreja com amor aplicado nas obras. O que está faltando não é gente para limpar o chão, o que está faltando não é gente para pregar, o que está faltando não é gente para cantar, o que está faltando não é gente para tocar, o que está faltando é gente que prega, que toca, que limpa, que ministra com amor, com vontade, com saudade de Deus, amando a Deus. Falta gente que ama Jesus de verdade. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Faz barulho para Jesus, faz barulho para Jesus aí, irmão. Fala para quem está do seu lado, está falando com você. E posso fazer uma denúncia? Eu preciso começar essa pregação agora. Satanás não quer mais tirar você da igreja, sabe por quê? Porque não precisa mais. Antigamente Satanás tinha um esforço violento para tirar você da igreja, tirar você da Santa Missa. Por quê? Porque lá você se convertia, lá você amava. Satanás não precisa, sabe o que ele quer? Ele quer deixar você morno dentro da igreja, sentado no banco da missa. É isso que ele quer fazer. Satanás não precisa fazer você virar um apóstata da fé. Não precisa, por quê? Porque funciona levar você para o inferno com você errando dentro da igreja, não amando a Deus. Funciona. Então eu quero falar com você uma coisa hoje, em nome de Jesus. Eu estou falando com você hoje que, por mais que você tenha pastoral, intimidade, ministério, Deus está chamando você a voltar às primeiras obras, a amar Ele como se fosse no início, a ter saudade dEle como você tinha no início. Deus está levantando gente que não faz por obrigação, faz por amor enquanto está fazendo. Quem me entendeu fala amém, amém. Repete comigo, eu preciso disso. Querido, a realidade hoje é: se for para você servir sem amor, nem precisa servir. A gente tem que ter amor pelo que a gente faz, a gente tem que ter amor por isso aqui. Qual era o problema de nós, igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso não faltava unção. Olha o que eu vou falar para você. A igreja de Éfeso não faltava unção. A igreja de Éfeso não faltava avivamento. A igreja de Éfeso não faltava efusão do Espírito. A igreja de Éfeso não faltava gente vendo milagre. A igreja de Éfeso não faltava fogo. A igreja de Éfeso não faltava gente para encher a igreja. Lá não faltava pessoas para ligar o som. Lá não faltava pessoas para vender nas barraquinhas. Lá não faltava gente para cuidar da infraestrutura do evento. Lá só faltava gente que amava a Deus enquanto fazia essas coisas. O problema não é você fazer qualquer coisa, o problema é você não amar a Deus enquanto faz essas coisas. Quem me entendeu fala amém.
Quem me entendeu, dá uma salva de palmas para Jesus. Fala para quem está do seu lado: você tem cara de que não ama. E aqui eu preciso fazer algumas exortações. A primeira exortação que eu quero fazer para você hoje repete comigo: voltar. Abre a boca, meu povo, daqui a pouco é meu avião, me ajuda. Repete: voltar ao primeiro amor. Você lembra como foi para você? Eu lembro como foi para mim. Eu era o doidinho da igreja. Eu vim de uma família que já era católica desde sempre, mas um dia eu experimentei por mim mesmo, e eu fiquei o maluquinho da igreja. Não sei como é que era aqui, mas na minha cidade, na Bahia, para fazer os tapetes de Corpus Christi, o padre alugava uma caçamba com 3 metros cúbicos de areia. E eis que jogava essa caçamba na areia, ligava para o grupo de oração e falava: você não tem uns jovens aí não para ajudar a descarregar essa caçamba de areia, para nós misturar com corante, para fazer tapete de Corpus Christi? Imediatamente o coordenador me procurava e falava: Daniel, eu preciso de gente para poder descarregar a caçamba de areia. Eu falava para ele bem assim: espera só um pouquinho, porque a minha pá está na casa do meu avô. Eu vou lá pegar a pá, e quando eu pegar a pá eu volto para a igreja para a gente poder descarregar a caçamba. O que falta, irmãos, é gente que tem a disponibilidade que você tinha antes. No início você tinha pique para tudo, você topava tudo, você amava tudo, mas o tempo passou, parece que Jesus caiu na rotina e a gente não tem mais o pique de antes, o amor de antes, a disponibilidade de antes, a gente não tem mais a saudade de antes. Desculpa dizer, está faltando sede, poxa. A gente tem que ter sede por Deus. A gente tem que ter sede. A gente tem que ter sede por pensar. Querido, você já pensou como que eles colocaram esse balão aí nessa treliça? Você já se perguntou como que eles vão tirar esse balão? Porque talvez esse balão tenha que sair hoje, porque a palhoça do Flamengo não pode ficar com o balão até amanhã. Quem vai tirar o balão aí de cima? Quem tem sede de Deus, fica até o final, espera o encontro acabar, pega uma escada de 5 metros, sobe aí dentro e começa a estourar balão, e pega os pouquinhos de balão e joga no lixo. Isso é sede, isso é amor, isso é vontade. Mas o tempo passou e o amor acabou. O tempo passou e Jesus virou uma rotina comum da sua vida. O tempo passou e você não ama como amava, você não tem saudade como tinha, você não tem desejo como você tinha. Falta amor, falta amor. Pode aplaudir. Pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado: toma vergonha na sua cara, toma vergonha. Não sei como é que foi para você, mas quando eu conheci Jesus eu fiquei apaixonado. E eu lembro que na minha paróquia tinha uma questão para a gente fazer o grupo de oração. O padre não deixava a gente usar o som da igreja. Então o grupo de oração comprou 2 caixas de som de 1000 watts deste tamanho, pesada pra burro. É uma caixa que parecia tinha uns 40 quilos a caixa de som. É aquelas caixas que a estrutura é toda de madeira, é difícil puxar. Nós compramos 2 caixas de 1000 watts. Nós tínhamos que comprar violão, nós comprou holofote, nós comprou banner, nós comprou microfone sem fio, todos os cabos, mesa de som. Até mesa de som era nós que tínhamos que levar. E onde que nós guardávamos isso para o grupo de oração da sexta-feira? Nós guardávamos na sala de catequese, que ficava no 3º andar, atravessando 20 metros de corredor, depois de você já atravessar a praça da igreja. Toda sexta-feira, eu fiz isso por 4 anos enquanto eu estive na Bahia. Toda sexta-feira, de 2018 a 2022, eu tive que chegar às 4 horas da tarde. Eu saía do trabalho, ia às 4 horas da tarde para a igreja, pegava a chave no salão paroquial, subia 3 lances de escada e dava 10 viagens, uma carregando uma caixa de som, a outra carregando a outra caixa de som, a outra carregando os cabos, a outra carregando o banner, a outra carregando o tripé, a outra carregando o microfone. Por que eu fazia isso? Porque eu era à toa. Eu fazia isso porque eu era desempregado. Eu fazia isso porque eu não estudava. Eu fazia isso porque eu sou
eu sou disponível porque eu não tenho compromisso. Eu fazia isso porque eu tinha saudade, eu tinha vontade de me gastar, de rasgar os meus dias para Deus, de dedicar a minha vida para Deus. Querido, desculpa dizer, mas para você gostar da minha pregação, eu paguei um preço de vida pastoral, eu paguei um preço de amor a Deus no dia a dia. Tá faltando gente que ama como precisa ser amado. Pode aplaudir, aplaude isso por favor, aplaude por favor, desbloqueia essa palma, faz barulho pro Senhor, faz barulho, assobia, grita, faz o que você quiser. Chacoalha quem está do seu lado e fala: te falta amor. É isso, querido. Aí as pessoas vêm com as conversas safadas para mim e falam: ai, Daniel, é porque jovem tem tempo disponível. Não, querido, nós estudamos, trabalhamos, fomos fazer faculdade. Tem jovem que está se matando estudando igual um cachorro para passar em medicina, e é quase um trabalho em tempo integral passar nesse raio dessa medicina. Mas ainda assim nós temos tempo. Se você tinha tempo, e escuta aqui, você que não se considera mais jovem, se você tinha tempo na infância e hoje você coloca desculpa para vir para cá, para sair mais cedo, para reclamar, para se atrasar, querido, desculpa dizer, não é compromisso, não é que a rotina mudou, é você que parou de amar como amava no início. Nós precisamos voltar ao tempo do primeiro amor, a saudade que Deus fazia em nós, e isso sim converte a gente. Quem está comigo fala eu. Ai, Daniel, é porque no início era paixão, o tempo passou, o amor amadureceu. Não, querido, seu amor não amadureceu não, seu amor apodreceu. Apodreceu, esmureceu, morreu. Fala para quem está do seu lado: toma vergonha na sua cara, toma vergonha. Ai, Daniel, é que eu amo Jesus de outras formas. É verdade, de formas piores. Você ama Jesus, e esse é o problema. Nós precisamos voltar a esse tempo. Olha para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa: por que você é desse jeito, irmão? Por que você é desse jeito? E aqui eu preciso fazer uma denúncia. No início nós tínhamos zelo pelas coisas de Deus. Tínhamos zelo. O que é zelo? Se o grupo começa às 19h30 e eu demoro 30 minutos para me arrumar, comer e tomar banho, então eu sei que eu tenho que começar a me arrumar, comer e tomar banho pelo menos uns 20 minutos antes de dar tempo de chegar no grupo. Isso é a mesma coisa para a Santa Missa. Que papelão é ver católico chegando atrasado na Santa Missa. Por que chega? Perdeu o zelo. Não tem mais zelo pelas coisas de Deus. Então pode chegar na missa atrasado, pode vestir qualquer roupa para ir na missa, pode ir de qualquer jeito, pode ir com blusa de time, pode ir com tomara que caia, pode ir de qualquer jeito. Por quê? O amor acabou, não tem mais zelo pelas coisas de Deus. O amor acabou, por isso a gente chega atrasado. Ah, irmão, mas você devia agradecer que eu tô indo. Se for para ir desse jeito, é melhor nem ir. Vai com amor, poxa. Vai com amor, vai amando a Deus. Isso é o que falta em nós. Quem me entendeu, fala amém. Uma galera não entendeu, crê em Deus Pai. Quem me entendeu, fala amém. Eu estou falando para você, querido, que é isso. Você precisa colocar amor nas coisas. O que é zelo? É você chegar e falar bem assim: nossa, irmão, hoje o dia foi corrido, hoje eu estou estressado, hoje não vai dar tempo de parar em casa para comer, hoje não vai dar tempo de eu tomar um banhozinho. Eu vou para o grupo de oração hoje com botina de trabalho, com cheiro de ração, com cheiro de emprego, com a roupa suada que eu usei a semana toda no emprego. Mas eu vou com amor, eu vou com vontade, eu vou com a expectativa de que Deus vai fazer o sobrenatural. Isso é zelo. É assim que a gente vai para as coisas? Não. A gente vai para as coisas reclamando, murmurando, bufando. Se naquele dia Deus te encontra, eu tenho medo do que Ele falaria para você, porque nós perdemos o zelo. E aqui eu preciso fazer uma denúncia. Tem gente indo a pulso para as coisas de Deus. O que é ir a pulso? Você vai forçado. Parece que alguém te forçou para estar aqui. Isso é um absurdo. Eu entendo que para converter algumas pessoas é próprio do início do processo de conversão chamar. Eu entendo. E às vezes a gente força alguém para ela se apaixonar. Eu entendo.
Mas escuta, você que já é um pouco mais tempo de caminhada, querido, você não pode vir para cá a pulso, poxa. Não pode. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com aquele amor do início? Hoje em dia, para a gente fazer um evento é uma luta. Para fazer uma vigília é uma luta. Eu descobri que a comunidade tem vigília todo mês. Será que você tem pique para vir na vigília todo mês? Talvez não. Por quê? Porque é uma luta para você dar tempo para Deus. É uma luta. Aí toca de qualquer jeito. Você é do ministério de música e não ensaia. Você é do grupo e não ensaia. Você é da comunicação, mas não melhora a foto, não melhora a arte. Você é da decoração, mas deixou tudo para a última hora. Você perdeu o zelo pelas coisas. Não falta gente para fazer, falta gente que ama enquanto faz. Pode aplaudir em nome de Jesus. Faz barulho para Jesus, faz barulho para Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala: você está acomodado. Perdemos o profetismo, virou comodismo. A gente se acomodou do jeito que está. E perdemos o amor a Deus. Repete comigo: eu preciso voltar às primeiras obras. E aqui eu queria fazer uma outra denúncia para você. Repete comigo: Deus conhece as minhas obras. Pode ser mais forte isso? Bate no seu peito e diz: Deus conhece minhas obras. Querido, o que é isso? A palavra diz em Mateus capítulo 10, 42, que nem o copo de água fresca que você der a um dos pequeninos será esquecido. O que Deus está falando? Até a água suja da pia que você dá para o mendigo, até essa água Deus lembra. Então Deus está de olho nas suas obras. Repete comigo: lascou. Se Deus está vendo até copo de água que você dá ou que você deixa de dar, Deus também está vendo a sua birra, a sua murmuração, a sua reclamação, a sua chateação. Deus está vendo o seu charme. Deus está vendo você enchendo o saco. Antigamente a gente errava por não conhecer, hoje a gente erra por não amar. Então Deus está vendo o que a gente está fazendo. E o nosso problema é, infelizmente hoje, nós não lembramos que Deus está vendo nossas obras. E aqui eu preciso fazer uma denúncia. Qual é o problema que eu tenho visto? Um sinal de que você deixou de amar é o excesso de críticas. Ai, Daniel, eu opino porque eu tenho gênio forte. Você não tem gênio forte, você é chato mesmo. Não é gênio forte, é chatice. Fala para quem está do seu lado: essa parte é para você, essa parte é para você. Esse é o problema, irmãos. O nosso problema é, a gente tem excesso de crítica. Desculpa dizer, mas talvez você já chegou aqui e reclamou: nossa, que calor do inferno. Se aqui está quente, imagine o quinto dos infernos. Já começou aí. Já chegou aqui e falou: nossa, hoje atrasou o ofício. Nossa, mas hoje a animação foi mais curta. Nossa, mas eu queria ter dançado sentinela e ninguém puxou sentinela. Nossa, eu larguei o retiro que eu estava para vir para cá. Querido, você reclama, murmura, nada tá bom. Você reclama do coordenador, mas não faz melhor. Você reclama porque, nossa, a camisa é laranja. Mas poxa, se fosse azul marinho era tão melhor do que laranja. Ah, poxa, a camisa é laranja, mas se fosse vermelho fogo era melhor do que laranja. Ou seja, nada tá bom, nada tá bom. Você reclama de tudo. Isso é sinal de que você não ama a Deus de verdade. Quem está comigo fala eu. Olha para quem está do seu lado e fala: receba na sua cara. Receba. É sinal de que não ama. Desculpa dizer, reclama do local. Nossa, a Palhoça do Flamengo tinha tanto lugar melhor aqui perto pra gente fazer. Reclama que e não sei o que, eu não gosto do preço das coisas. Mas a gente não paga o preço, a gente não faz nada. E a gente reclama de tudo, reclama de tudo. Reclama porque o pregador fala muito, eu falo muito alto. Ah, o som tá estourado hoje em você. Porque eu podia ter acompanhado pelo YouTube ontem. Fala pra quem tá do seu lado: você é chato demais, você é chato demais. É o tipo de gente que nada agrada. Se Cleiston chega para você e fala bem assim: irmãos,
Para o ano que vem, para o Incendeia ser fogo, nós vamos fazer 30 dias de jejum. 30 dias, nós vamos tirar a refeição do almoço, vamos ficar 30 dias sem almoçar, só café da manhã e janta, café da manhã e janta. Bora, em prol do retiro. Na hora que ele fala isso, a murmuração já vem pronta. Aí você começa, nossa, ele fala isso porque ele está gordinho, ele quer emagrecer. Ele fala isso porque ele não sabe o como eu preciso. Se eu não almoçar, eu não consigo passar o dia bem. Eu não trabalho bem. Não trabalho. Ah, pois é, porque ele fala isso, mas é porque ele não tem pressão baixa que nem eu. Se eu não almoçar, eu desmaio. Fala para quem está do seu lado, você é difícil demais. Difícil demais. Esse é o problema. Nada agrada. Nada tá bom. Se falar para rezar, você não topa. Se falar para orar, você não ora. Se falar para jejuar, você não jejua. Se falar para você chegar cedo, você não chega. Se falar para você ficar até mais tarde, você não fica. Se falar para você acolher, você não acolhe. Se falar para você tirar foto, você não tira. Qual é o problema? Acabou o profetismo, virou comodismo. Não amamos mais, não temos saudade mais, não tem cheiro de Deus mais. A gente não sente vontade de se doar mais. Acabou a vontade. Nada que nós fazemos está com amor a Deus. Eu quero te convidar, volta às primeiras obras, irmãos. Volta ao primeiro amor. Volta à saudade de Deus. Volta. Pode aplaudir, aplaude isso, por favor. Faz barulho para Jesus. Fala para quem está do seu lado, nada te agrada, nada. Aí se um coordenador chega para você e fala bem assim, irmãos, para o EJC desse ano dar certo, nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui agora para conversar sobre como que vai ser esse encontro desse ano, tá bom? Vamos fazer. Aí faz a reunião, todo mundo conversa. E aí pessoal, todo mundo de acordo? Todo mundo concorda? Sim. Alguém tem alguma coisa a opinar? Não. Ah, então tá bom. Chega em casa, aí parece que Satanás, ele faz morada nesses 2 dedos aqui, ó, que é os 2 dedos que você usa para digitar. E aí quando você chega em casa, parece que Satanás chegou antes no seu dedo. E ele começa a falar bem assim, tem coisa que eu não falo na hora, porque se eu falo eu saio de ruim. Por quê? Porque tem coisa que eu falo assim, mas assim, tem coisa que eu jamais vou concordar. Mas como eu sempre falo, é melhor eu nem falar, né? Porque hoje tem coisa que nem adianta mais. Eu já falei tanto que não tem jeito mais. Aí qual o problema? A pessoa deu oportunidade para você, mas você está tão sem amor pelas coisas, que você prefere chegar em casa e fofocar do que falar e melhorar o evento. Acabou o amor, você serve por qualquer outra coisa. Acabou. Fala para quem está do seu lado, eu estou com vergonha de você. Eu estou com vergonha. Fala isso para essa pessoa. Estou com vergonha de você. E eu preciso fazer uma última denúncia para a gente poder rezar, tá? Fala um A para mim, por favor, me dá uma moral. Última denúncia para a gente poder rezar. Nossa, só o rapazinho aqui entendeu. A última denúncia para a gente poder rezar. Vocês são falsos demais. Muito falsos. A última denúncia que eu quero fazer para você hoje repete comigo: eu sou servo e não funcionário. Eu vou explicar a diferença. Se alguém aqui é consagrado a Nossa Senhora, você sabe o que significa? Você é escravo de Jesus pelas mãos de Maria. Você sabe muito bem qual é a função de um escravo. E você sabe muito bem a diferença de um escravo para um funcionário. Eu quero que você entenda: funcionário tem direito trabalhista, funcionário é demitido e bota a empresa na justiça, funcionário tem FGTS, funcionário tem INSS, funcionário tem seguro-desemprego. Servo não tem nada disso, escravo não tem nada disso, escravo não tem direito, escravo não tem seguro-desemprego. Mas sabe qual é a diferença de um servo escravo para um funcionário? O funcionário faz por dinheiro, o escravo de Jesus faz por amor. E desculpa dizer, pode aplaudir, muito obrigado, muito obrigado. Sabe por que a igreja não precisa de funcionários?
Porque a igreja não precisa de gente que vem aqui por interesses próprios. A igreja não precisa de gente que vem aqui com segundas intenções. A igreja não precisa de gente que vem aqui querendo buscar algo. A igreja precisa de gente que é apaixonada. A igreja não precisa de gente para ficar reclamando das coisas. A igreja não precisa de quebra-galho. A igreja não precisa de funcionário. A igreja precisa de gente apaixonada. Funcionário tem direito de reclamar, escravo não tem. Escravo não pode reclamar, escravo não murmura, escravo não questiona. Nós não somos quebra-galhos da igreja, nós somos os escravos de Jesus, poxa. E a escravidão que nós fazemos é, nós nos algemamos por amor. Jesus não nos chicoteia, Jesus não nos maltrata, mas Ele nos prendeu com as algemas de amor dEle, e por isso fazemos. E se não tiver amor, por que você faz? Desculpa dizer, irmão, desculpa dizer, mas eu estou te dando uma carta de alforria. Eu estou te dando uma carta de demissão. Se você serve em qualquer pastoral, movimento ou comunidade, escuta o que eu vou falar agora. Nem sei se eu podia falar isso, Cleiton, mas eu vou falar. Se você serve sem amor, hoje mesmo peça demissão. Porque você é funcionário da igreja, e nós não queremos funcionário. Eu não quero funcionário, o padre não quer funcionário. Nós não precisamos de quebra-galho, nós precisamos de servo. O servo não faz por dinheiro, o servo não faz para ser reconhecido, o servo não faz para ser valorizado. Se for valorizado, amém. Se for reconhecido, amém. O servo faz porque é obrigação dele servir o seu Senhor. Eu estou convidando você. Você precisa ser escravo, servo, por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Ai, Daniel, mas eu venho aqui, eu não sou reconhecido. Quem reconhece cadáver é o IML. Nós não vamos reconhecer você não, seu defunto. Fala para quem está do seu lado, acorda para a vida, zumbi. Eu preciso fazer uma denúncia. Você querer ser aplaudido é sinal de falta de amor. Porque, desculpa dizer, servo não faz o que ele quer, servo faz o que o seu Senhor quer. Ai, Daniel, aqui incendeia. Ninguém valorizou a decoração que eu fiz. Você não sabe o trabalhão que deu para encher essas bexigas. Até agora minha boca está com pó branco. De ontem que eu enchi a bexiga. Eu estou acabado, destruído. É, querido, que bom. Deus está anotando essas coisas. A palavra diz, você vai ter sua recompensa. Mas se você está esperando isso de nós hoje, desculpa dizer, você está servindo errado. Porque a nossa missão aqui não é reconhecer aquilo que você faz. Um bom coordenador reconhece? É claro que sim, claro que sim. Mas nós não podemos fazer esperando isso. Entende? Obviamente eu não estou falando para a gente criar um clima de maus tratos dentro da igreja. Não é isso. Eu sou coordenador e eu elogio todos os meus servos o tempo inteiro. Mas eu estou falando que eles não podem fazer esperando o meu elogio. Eles não podem fazer na expectativa de que Daniel vai agradecê-los depois. Você não pode fazer na expectativa do incendeia citar seu nome depois. Você me entendeu, sim ou não? Mas a galera não entendeu. Deve ser espírita aqui dentro, deve ser de alguma seita, alguma coisa. Você me entendeu, sim ou não? Eu estou falando para você hoje aqui nós não podemos viver dessa maneira. Não podemos. E desculpa dizer, servo, você e eu muitas vezes reclamamos dessa falta de acolhida, mas nós não acolhemos os nossos coordenadores, nossos líderes. Eu posso falar uma coisa em nome do Cleiton, que é fundador aqui da missão? Quantas vezes o fundador, o coordenador, o líder se sente desamparado por você? Toda vez que você, que não ama a Deus, serve de qualquer jeito, algum coordenador tem que fazer o seu serviço. E faz de graça, faz se reclamar, faz por amor, porque você não amou. Era para você fazer com amor, mas ele teve que fazer. E a gente não valoriza as pessoas. O que está faltando hoje de verdade é gente que ama a Deus com intensidade. Repete comigo, eu preciso amar a Deus
com intensidade. Pergunta para o irmão que está do seu lado: tá claro o que esse rapaz falou, irmão? Tá claro para você? Eu preciso fazer algumas denúncias para o nosso tempo acabar. Eu já estourei meu tempo, mas eu preciso finalizar, tá? Eu preciso fazer uma denúncia. Querido, infelizmente tem gente servindo no automático. O que é servir no automático? É você vir porque tem que vir. Não tem amor para vir, você só vem. Ah, vai fazer o quê? Ah, vai ter um negocinho lá na igreja. Ah, como é que é? Bom, pô, é pra eu ir também? Não, vai não, pode ficar aí. Depois você vem, outro dia você vem. A gente serve de qualquer jeito. Então eu preciso falar uma coisa para você. Olha o que eu vou falar, escuta com amor. Igreja cheia não é sinônimo de aprovação de Deus. Banco cheio não é sinônimo de aprovação de Deus. Comunidade cheia não é sinônimo de agrado a Deus. Retiro cheio não é sinônimo de aprovação de Deus. Eu estou falando para você, nós não podemos fazer por automático. O que é fazer por automático? Você agora nem prepara mais as coisas. Se tiver algum pregador aqui, você vai entender o que eu vou falar. Qual é o erro de nós pregadores? O tempo vai passando e a missão vai gerando em nós comodismo. É por isso que tem pregador que nem leva mais papel, não leva roteiro, não leva nada. Por quê? Porque ele nem prepara mais. É automático. E tem uns pregadores safados. Você já ouviu algum desses falando? Ai, mas irmão, é porque hoje eu vou pregar no Espírito. No Espírito. Não é no Espírito, não. Você vai pregar no humano. Por quê? Porque você não rezou, você não preparou, você fez no automático. Desculpa dizer, isso serve para todo mundo. Um padre que não prepara mais a homilia, desculpa dizer, virou automático. Caiu no comodismo mesmo. Você se acomodou com a situação, você se conformou com a situação. O ministério de música, desculpa dizer, irmãos, mas se tem músicos aqui também, escuta com amor que eu vou falar. Se você não ensaia mais, se você não tem tempo para orar com o ministério, para vocês estarem em sintonia, para vocês ministrarem juntos, para vocês conhecerem música juntos, desculpa dizer, o tempo passou. A igreja de Éfeso esfriou, não ama mais. No início ensaiava, no início preparava, no início roteirizava, no início treinava. O tempo passou e o amor acabou. Não ama mais, não tem zelo mais. E infelizmente o profetismo virou comodismo. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Jesus está falando: eu conheço tuas obras. Você é bom. Você defende a igreja na rede social. A sua bio está escrito Totus Tu Maria E. Embaixo Sagitário, mas em cima Totus Tu. Embaixo Aquário, mas em cima Católica Apostólica Romana. Infelizmente, querido, eu sei que você é bom. Bom mesmo. E é isso que a palavra está falando. A palavra está falando: vocês são do fogo. Aí vocês pegam fogo. Vocês têm zelo por algumas coisinhas. Vocês são bons no que fazem. Eu tenho 9 elogios para fazer a vocês. Mas apesar dos 9, você não me ama como no início. E a palavra está falando para você hoje uma única coisa: é hora da gente voltar. Nós vamos cantar uma canção e eu quero que a gente reze agora com o coração incomodado. Eu espero que eu tenha te incomodado nessa pregação. É tempo de você voltar. Volta às primeiras obras. Eu quero gerar neste lugar hoje um grande mover de primeiro amor. Um grande mover. O que é esse mover de primeiro amor, irmãos? De todo o coração. É você e eu entendermos que Deus quer fazer você se apaixonar de novo. Talvez você já é católico há muito mais tempo que eu, muito mais. Mas Deus quer fazer você se apaixonar de novo. Porque se você está apaixonado, o amor é outro, a vontade é outra, a garra é outra. Desculpa dizer, sabe por que tem ministérios que não crescem? Sabe por que tem gente que serve há muito tempo e está sempre do mesmo jeito? Porque não ama de verdade. Porque se amasse melhorava.
Desculpa dizer, eu amo tanto a Deus que eu tenho que estudar até hoje para pregar, e muito mais quando o tempo passa. Por quê? Porque eu amo, eu quero melhorar para Ele. Se você ama a Deus, você tira foto melhor. Se você ama a Deus, você intercede melhor. Se você ama a Deus, você melhora em casa. Se você ama a Deus, você melhora na paróquia. Se você ama a Deus, você melhora com seus irmãos. Querido, é um sintoma de amar a Deus, é você melhorar. É um sintoma de amar a Deus, é você lacrimejar na presença dEle. É um sintoma de amar a Deus, você sentir novamente os cabelos arrepiando enquanto fala com Ele. É um sintoma deste amor exalador de Deus, você experimentar de novo aquilo que Deus já fez com você. É isso que eu quero que você experimente hoje. Repete comigo: eu quero isso. Eu quero isso. Repete comigo: eu quero esse amor. Eu quero esse amor.